Olá, pessoal! Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar as figuras de linguagem em diversos gêneros textuais. E para isso nós vamos passar aqui para o primeiro texto, lembrando que as figuras de linguagem que nós estamos trabalhando são aquelas mais conhecidas, desde a metáfora, comparação, prosopopeia, antítese, eufemismo, metonímia, catacrese, hipérbole, ok? Então vamos lá. Começando aqui com o nosso primeiro texto de Murilo Mendes, nós temos um poema curto que diz o seguinte: as ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. Muito bem. Nesse poema curto do Murilo Mendes, em que ele faz um desabafo em relação a essa impossibilidade de descansar, ao contrário das próprias pedras, que, segundo ele, todas elas conseguem descansar a cabeça no cais, né? Nas pedras do cais. Então, em cima desse desabafo, a pergunta é: qual a figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6? O verso 5, vamos pegar aqui, olha só. Os versos 5 e 6 são esses dois versos aqui. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Nós temos aí metáfora, eufemismo, hipérbole, aliteração ou onomatopeia. Lembrando que as figuras de linguagem, elas são tipos diferentes de metáfora. Para cada uma ocorrência de metáfora, nós temos um nome específico, tá? Neste caso aqui, quando se fala em possuir todas as pedras do mundo, nós estamos falando de um exagero na forma de se expressar. E a figura de linguagem responsável por esse exagero na forma de se expressar é a alternativa C, uma hipérbole, tá? Exagero está relacionado com hipérbole. Hiper quer dizer grande, bole quer dizer ideia. Ideia exagerada, se a gente for fazer uma tradução. A metáfora não é, porque a metáfora ela está mais relacionada a palavras fora do sentido real, tá? Eufemismo, essa a gente vai ver mais à frente, daqui a pouco a gente define. A aliteração é uma figura de linguagem sonora, está relacionada à sequência de sons iguais nas palavras que compõem uma frase, tipo o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? As letras iniciais das palavras têm a mesma sonoridade. Onomatopeia também é uma figura de linguagem relacionada a sons. Portanto, na primeira questão nós temos uma hipérbole. Na segunda questão, nós temos um quadrinho. Vocês estão vendo aí o quadrinho. E nesse quadrinho aí, nós vamos ter o seguinte. Chico Bento está conversando com um garotinho que diz: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o Chico Bento responde: e o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. E a pergunta: qual a figura de linguagem nesta tirinha? E justifique. Então, quando ele diz que o pai dele só tem um boi e está inteirinho, vejam só que interessante. O gênero textual ajuda a gente a também identificar figuras de linguagem. Se você sabe que a tirinha ou tira, né, é um gênero textual voltado para o humor, então a gente já observa que há uma figura de linguagem em cima do humor quando nós lemos o segundo quadrinho, né? Chico Bento entende errado o que o colega disse sobre cabeças de gado e ele diz que o pai só tem um boi, mas o boi está inteiro. Ou seja, ele entendeu que o colega só tinha as cabeças, o pai do menino só tinha as cabeças de gado e não o gado completo, tá? Então, quando você coloca partes de um corpo ao invés do corpo inteiro, figura de linguagem que nós temos aí chama-se metonímia, que quer dizer mudança de nome.
tá? Uma mudança de nome. Na verdade, ele não tem cabeça de gado, mas sim o gado inteiro, né? Então, colocou-se uma parte, é o que a gente chama de uma parte pelo todo, tá? Outros exemplos de metonímia, nós poderíamos ter alguém comeu um prato de arroz, quando na verdade não se come só o prato, mas o arroz que está no prato, né? Ou uma taça de vinho, ou uma panela de macarrão, tá? Então, esses aí são exemplos de metonímias. Outro exemplo, fulano ganha o dinheiro com o suor do seu rosto, porque suor, na verdade, se refere à palavra trabalho, ou alguém vive sem teto, na verdade é a forma de dizer casa, você usa a palavra teto para se referir à casa. Na questão 3, nós vamos analisar esse outro gênero aqui, que se você prestar atenção, é um anúncio, né? E aqui nós temos o seguinte: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Mais abaixo, nós temos outro slogan que diz: estão tirando o verde da nossa terra. Estão tirando o verde da nossa terra. E aí nós temos a pergunta que diz o seguinte: abaixo da bandeira do Brasil está escrita a seguinte frase: estão tirando o verde da nossa terra. Qual o significado da frase e da modificação da bandeira do nosso país? Significado da frase: aqui está uma figura de linguagem. Porque quando se diz que está tirando verde, eu não posso levar ao pé da letra como aparece na bandeira. Porque a bandeira a gente vê que ela realmente está sem uma parte verde. Mas não é apenas uma questão de analisar a cor da bandeira. Porque a gente sabe que na bandeira o verde representa as matas. Então veja que eu estou trocando a palavra verde pela palavra matas. Então nós temos aqui novamente um caso de metonímia. Foi uma mudança de palavra. Ao invés de falar matas, nós falamos a palavra verde. Além da metonímia, nós quando analisamos também a imagem acima, a gente vai perceber o seguinte: olhando essa imagem de longe, a gente observa que isso aqui é até a segunda questão, eu vou ler logo. Acima da bandeira há uma imagem de duas árvores derrubadas, aqui a primeira, aqui a segunda, e entre elas a frase: quer continuar a respirar? Relacione a frase sobre respiração, né? Relacionada à frase que outra ideia das árvores derrubadas nos sugerem. Então, se fala de respiração e você observa que essas árvores derrubadas, elas sugerem a ideia de um pulmão. Assemelha-se a um pulmão. É uma forma de dizer que a Mata Atlântica é o pulmão do mundo, né? Ou o pulmão da América. Então, na verdade, há aí também uma metonímia, porque você está usando uma imagem de árvore para representar pulmões, certo? É como se fosse uma metonímia a partir de um elemento visual. Então, neste caso aqui, nós temos, tanto na frase de baixo, como na imagem dessas árvores deitadas, aqui, a chamada metonímia nos dois textos. Certo? No próximo, aqui nós temos um meme, um gênero bem recente, né? Um gênero que tem muito a ver com os tempos modernos. E nós temos o seguinte: Mainha, hoje é dia de comer peixe, né? É sim. A senhora fez um bacalhau? Quase isso. Hoje tem peixe conservado ao molho com flocos de milho no vapor. Armaria, manhã. Cuscuz com sardinha de novo. Cuscuz com sardinha? Não. E aí nós temos a pergunta. Sobre o texto abaixo. O humor da imagem acima está na fala da mãe no quadrinho do meio. Nós vamos marcar a alternativa correta. E quando a gente olha para o quadrinho do meio, é onde a mãe faz uma revelação sobre a comida. Hoje tem peixe conservado ao molho com flocos de milho no vapor. Será que o humor consiste no quadrinho do meio? Olha um caso interessante quando se está analisando alternativas.
Esse no, preposição com artigo, esse no aqui, está especificando que o mo está contido apenas no quadrinho do meio. Tá? Veja que é artigo definido, está no quadrinho do meio. Se fosse indefinido em um dos quadrinhos do meme, aí a gente poderia analisar de outra forma. Como ele falou aqui no quadrinho do meio, vamos esperar um pouquinho e analisar as outras alternativas. A linguagem popular atrapalhou o entendimento do texto? Não, eu creio que você conseguiu compreender a leitura dessa imagem, independente do tipo de variação que foi utilizada. Não é verdade? Na letra C, o humor da imagem está apenas, olhe a palavra apenas, analise cada palavra das alternativas. O humor da imagem está apenas no texto escrito. E, na verdade, não está apenas no texto escrito. Está no texto escrito? Sim, mas apenas no texto escrito, quando a gente coloca aqui a palavra apenas, a gente já observa que seria interessante não marcar essa alternativa, ou pelo menos até a gente analisar as demais. Na letra D, na fala da mãe, percebe-se o uso da figura de linguagem chamada eufemismo, usada com o objetivo de tentar disfarçar a comida que se oferece ao filho. Quando se diz que hoje tem peixe conservado ao molho com flocos de milho no vapor, essa forma de se referir ao que o personagem revela no último quadrinho, ou seja, cuscuz com sardinha, mostra que realmente houve uma tentativa de tentar disfarçar essa comida. Então, o eufemismo se caracteriza por isso. É uma forma leve, uma forma branda de você se expressar. Tá? Então, foi o que tentou fazer a mãe do menino. Na letra E, pela fala do filho presente no último quadrinho, infere-se. O que é inferir? Deduzir, perceber. Infere-se que ele gostou de saber qual seria a comida. Né? Quando ele usa a interjeição, ou na verdade a conjunção interjeitiva armaria, na forma informal, né? No jeito informal de se falar Ave Maria, a gente percebe que ele não gostou da comida. Portanto, a correta é a alternativa D. Nessa quinta questão, nós temos o seguinte. Quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada metonímia, antítese, paródia, alegoria ou catacrese. Vamos lá. Dos três exemplos, esse aqui ajudaria muita gente a matar a questão. Quando eu falo os pés da mesa. Porque, na verdade, mesa não tem pés. Assim como bule não tem bico, como asa não tem xícara. Mas a gente atribui a objetos características humanas. Então, a mesa, a gente atribui àqueles pedaços de madeira que sustentam a mesa o nome de pés pela semelhança dos pés, ou pernas também podia ser, do ser humano, né? E a função das nossas pernas, que é sustentar o nosso corpo. Esses outros dois exemplos talvez seriam menos comuns. Quando você diz que enterrou no dedo um alfinete, alguém pode perguntar, onde é que está a hipérbole aí? Na verdade, a hipérbole aparece na formação da palavra, na estrutura da palavra, porque há também uma semelhança de sentidos, que não tem nada a ver com a palavra. Olha só, enterrar tem a ver com terra, mas aqui, enterrar no dedo é uma forma de dizer que você adentrou um alfinete no dedo. Então, enterrou. Usou essa expressão de que tem a ver com a palavra terra para um caso específico. Quando você fala embarcou no trem. Embarcou no trem. Como não existe a palavra entrenzou, a gente usa embarcou, que literalmente embarcou vem da palavra
barco. Né? Então, obviamente, ao pé da letra, se embarcaria em embarcações, em barcos. Mas como não existe em transou, em trenzou, a gente usa embarcou para trens, embarcou em avião, enfim. Recorreu-se a um elemento da palavra, tá? Um radical, digamos assim, da palavra, para uma expressão relacionada a outro elemento linguístico que não tem na sua raiz nenhuma semelhança com a palavra emprestada. Então, neste caso aqui, nós teríamos a catacrese na quinta questão, alternativa E. Metonímia não é, porque metonímias são mudanças de nome, como a gente já mostrou. Antítese se refere a palavras opostas. Paródias são tipos de intertextualidade em que você recorre a outros textos com a intenção de imitá-los ou de contradizê-los. Alegorias são textos que trazem lições de moral ao longo da sua leitura, que ela necessita que o leitor faça inferências para entender o sentido expresso ali, além do sentido real do texto, ou seja, uma mensagem. E a catacrese é a alternativa correta da quinta questão. Tá? Então, nesse exercício, abordamos apenas os casos mais comuns de figuras de linguagem. Até a próxima!